Próxima questão é uma questão também da prova de língua portuguesa, só que nós já estamos lá no finalzinho da prova, observem bem, olha só, nós temos um pequeno texto, que não é tão pequeno assim, né? Talvez seja o maior texto da prova, tenha sido este, e ele engloba as questões de 46 a 49. Embora seja um texto extenso, ele também engloba uma série de questões. Então, de modo geral, a ETEC, o que ela faz? Ela tenta aproveitar o que o texto traz para fazer uma série aí de questões, tá? Muito bem. Leia o texto para responder as questões de 46 a 49. Biotecnologia indígena. E começa o seguinte. Entre 5 e 8 mil anos atrás. Então, vai lá para um passado. Entre 5 e 8 mil anos atrás, o cupuaçu estava em desenvolvimento na região do Médio Alto Rio Negro. Fruta hoje muito apreciada na culinária amazônica, ela quem aqui, gente? Ela, a fruta. Ela não surgiu da evolução natural da floresta, foi obra da mão humana. Os indígenas que viviam na região milhares de anos antes da colonização portuguesa, empregaram técnicas de domesticação de plantas para criá-la. Criá-la quem? A fruta, o cupuaçu. Pesquisadores auxiliados por mateiros, quem são os mateiros? Os guias locais da região amazônica, foram em busca das florestas primárias, aquelas florestas nas quais houve pouco ou nenhuma interferência humana e constataram que nas florestas não se encontrava o cupuaçu. O cupuaçu não nascia naturalmente em áreas de fraca interferência humana, era razoável supor que quem? O cupuaçu, seria uma variante domesticada do cupuí, desenvolvida pelos antigos ocupantes da Amazônia. Como muitas civilizações antigas, os pré-colombianos se valiam de técnicas elaboradas para cruzar. Então, os pré-colombianos se valiam de técnicas elaboradas para cruzar os melhores espécies vegetais, com a finalidade de obter frutas e grãos aprimorados. E isso o quê, né? Essa técnica de tentar aí fazer grãos aprimorados, que Charles Darwin chamou de seleção natural. Foi assim que, a partir do mirrado do pequeno cupuí, os indígenas do Rio Negro desenvolveram o cupuaçu, que é uma fruta mais substanciosa, uma fruta mais gorda. Muito bem. A análise genética também permitiu datar o processo original de domesticação do cupuaçu em meados do Holoceno, época geológica iniciada há cerca de 11 mil anos, e na época geológica na qual vivemos ainda hoje. Uma segunda fase da domesticação, um segundo momento de domesticação, se deu mais recentemente, quando? Nos últimos 2 séculos. Cada século tem 100 anos, então nos 2 últimos 200 anos, quando a fruta se popularizou e foi introduzida em outras regiões. Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de espécies selvagens. O cupuaçu, sabemos agora, é mais um entre tantos outros frutos criados a partir das técnicas complexas de manejo e cultivo utilizadas pelos povos indígenas para desenvolver novas plantas. A mandioca, o bacuri e a castanha do Pará são alguns exemplos de frutos os quais foram manipulados por eles quem? Os povos indígenas. Muito bem. Diz Matheus Colli Silva, da USP, responsável pela descoberta. Desenvolvidas há milhares de anos, essas técnicas não comprometiam a estrutura selvagem da floresta amazônica. O desmatamento só viria com a ocupação europeia.
Muito bem, então nós temos aí um texto que é um texto que remete a várias palavras anteriormente expostas, nós temos aí vários pronomes, e esses pronomes, eles evitam repetições de palavras desnecessárias, para tornar, então, o texto um pouco mais elegante, o texto um pouco mais limpo, mais coeso. Então, quando ele diz o seguinte, a fruta, e logo em seguida ela diz, ela não surgiu da evolução natural, ela quem? A fruta. Assim, a gente evita uma repetição desnecessária. Os pronomes relativos, de modo geral, os pronomes todos, mas os pronomes relativos, eles são muito responsáveis justamente por evitar esse tipo de repetição desnecessária, tornando o texto realmente, sim, mais bem escrito. Ok? Muito bem. Na questão 46, é uma questão que exige paciência, mas vamos tentar devagarinho, tá? Diz o seguinte: pronomes são importantes elementos de coesão textual. O que é coesão? Ligação. E tem a função de retomar ou mesmo antecipar informações com as quais eles estabelecem uma referência. Analisando os pronomes em destaque no texto, o que será que é correto afirmar? Então, bora lá. Primeiro diz o seguinte, que 1 e 2 se referem à culinária. Vamos embora ver? Olha só. Entre 5 e 8 mil anos atrás, o cupuaçu estava em desenvolvimento na região do Médio Alto Rio Negro. Fruta hoje muito apreciada na culinária amazônica, ela não surgiu. Ela quem? A fruta. Então, 1 e 2, gente, se refere à fruta. Sim ou não? Ó, a criá-la. Então, não se refere à culinária. Então, aqui é falsa e não é a resposta, né? Ele pergunta o que é correto afirmar. Okay? Então, 1 e 2 se refere à palavra fruta. Na letra B, está dizendo o seguinte, que a 2, 3 e 4 se referem a florestas. Também não. Nós sabemos que a número 2, a ocorrência número 2, se refere à palavra fruta. Então, também não pode aí ser a letra B. Já na letra C, diz o seguinte, que as ocorrências 4 e 5, os pronomes, se referem à expressão variante domesticada. Vamos tentar, então? Vamos ver a 4? Olha lá, a 4 diz o seguinte, ó, aqui nesse pedaço aqui, vamos ver juntos? Ó, nesse trecho aqui, se você não está conseguindo ver, ó. Pesquisadores, segundo parágrafo, pesquisadores auxiliados por mateiros, que são guias locais da região amazônica, foram em busca das florestas primárias, aquelas nas quais houve pouco ou nenhuma interferência. O que não houve pouco ou nenhuma interferência? Quais são aquelas? Aquelas florestas. Então, também aí a letra C está errada, porque a ocorrência 4 se refere às florestas. Então, também não condiz com a realidade. Na letra D, diz o seguinte, que os pronomes que estão nas ocorrências 6 e 7 referem-se respectivamente a frutas e a pré-colombianos. Vamos tentar aqui, na 6. Observem aqui, ó, 6. Diz o seguinte, vamos ver juntos. Como muitas civilizações antigas, os pré-colombianos se valiam de técnicas elaboradas para cruzar as melhores espécies vegetais com a finalidade de obter frutas e grãos aprimorados. Isso que Charles Darwin chamou de seleção natural. Isso o quê? O cruzamento, e não as frutas. Então, aqui também está o quê? Errado. Ou será a resposta E, ou será que nós não encontramos a resposta? Vamos lá? As ocorrências 8 e 9 se referem, respectivamente, a frutos e a povos indígenas. Vamos ver, então? Observem, aqui está o 8 e aqui está a ocorrência 9. Vamos lá. Comece aqui, então, o último parágrafo. Antes da colonização, a Amazônia foi um centro de domesticação e modificação de espécies selvagens. O cupuaçu, sabemos agora, é mais um entre tantos outros frutos criados a partir de técnicas complexas de manejo e cultivo utilizados pelos povos indígenas para desenvolver novas plantas. A mandioca, o bacuri e a castanha do Pará são alguns exemplos de frutos os quais foram manipulados. Então, esse que se refere aí a frutos. Então, vamos voltar lá. Olha só, aqui em 8,
que é o que se refere a frutos. Opa, está correto. Agora vamos ver se 9 se refere a povos indígenas. Vamos voltar ao texto. Olha lá. Foram manipulados por eles. Por eles quem? Pelos povos indígenas. Então, perfeito, é isso aí mesmo, tá? Então, a 8 se refere a frutos e a 9 a povos indígenas. Então, letra E de especial. Não é uma questão difícil, é uma questão que exige do aluno um pouco mais de paciência e retorno aí às informações do texto. Beleza? Muito bem.